a gente precisa analisar uma declaração que muda completamente o cenário da crise no Brasil. O deputado Alexandre Ramagem afirmou que, devido às investigações nos Estados Unidos sobre o suposto uso de documentos falsos, o ministro Alexandre de Moraes cumpre os requisitos para ser incluído na lista de procurados da Interpol. Isso quer dizer que, legalmente, ele podia ser preso em mais de 190 países. A crise deixou de ser diplomática e pode se tornar um caso de polícia internacional. Bora direto ao que interessa, porque a gente precisa dissecar a bomba que foi jogada no colo de Brasília. E essa bomba não veio de um jornalista ou de um analista político, veio de um homem que conhece o sistema de inteligência e as relações internacionais como poucos, o deputado federal Alexandre Ramagem. E o que ele disse em uma declaração recente é algo que tem o potencial de virar completamente o jogo. A tese dele é que o ministro Alexandre de Moraes pode, em breve, parar na lista de difusão vermelha da Interpol. Agora, vamos respirar fundo e entender o que isso significa. A gente está falando da maior organização policial do mundo. Ter o nome na lista da Interpol significa ser considerado um foragido internacional, sujeito a ser preso em praticamente qualquer aeroporto do planeta. Significa que a crise, que já era diplomática, escalaria para um nível de polícia, de caso criminal. E a pergunta que todo mundo se faz é: isso é possível? Ou é só uma bravata, um exagero da oposição? E é aqui que a gente precisa conectar os pontos, porque a tese do Ramagem, quando a gente analisa os fatos, parece fazer um sentido assustador. O que daria a base legal para um pedido de inclusão do nome do ministro na lista da Interpol? A resposta está no caso que, para mim, é o calcanhar de Aquiles de todo o sistema, o caso do Felipe Martins. A gente precisa lembrar que o Felipe, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, ficou preso por 6 meses. E a principal, se não a única, prova usada pelo ministro Moraes para justificar essa prisão foi um suposto registro de entrada do Felipe nos Estados Unidos, o que indicaria uma fuga. Pois bem, a gente viu dias atrás a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a CBP, soltar uma nota oficial que implodiu essa narrativa. Eles disseram com todas as letras que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data e que o registro usado pelo ministro era errôneo, era falso. E eles ainda condenaram o uso desse documento para prender qualquer pessoa. É aqui que a coisa fica séria. Porque quando o ministro Moraes usou esse documento no processo, ele não estava apenas cometendo um erro. Ele pode ter, sem saber ou não, cometido um crime federal americano. Usar um documento fraudulento do sistema migratório dos Estados Unidos é um crime grave lá. E é um crime que dá jurisdição à justiça americana para investigar e para punir quem o cometeu, não importa em que lugar do mundo a pessoa esteja. Agora, a gente chega ao pulo do gato do argumento do Ramagem. A Interpol tem uma regra muito clara, ela não se envolve em casos de natureza política. E é por isso que o ministro Moraes conseguiu, no passado, usar a Interpol para perseguir jornalistas e ativistas de direita, porque ele sempre alegava que eles tinham cometido crimes comuns, e não políticos. Mas agora, o feitiço pode estar virando contra o feiticeiro. O crime que o ministro Moraes pode ter cometido ao usar o documento falso não é um crime político, é um crime comum. É fraude, é uso de documento falso. E para esse tipo de crime, a Interpol não apenas pode, como deve agir. O que o Ramagem está sugerindo é que, se a justiça americana abrir um processo contra o ministro por esse crime e expedir um mandado de prisão, a Interpol não teria como negar a inclusão do nome dele na lista. Ela estaria apenas cumprindo o seu papel de caçar um suposto criminoso comum procurado pela justiça de um país membro. É uma jogada de xadrez de uma genialidade impressionante. É usar as próprias regras do sistema contra o sistema. É mostrar que, ao atropelar a lei para perseguir seus inimigos, o ministro pode ter, ele mesmo, cometido um crime que agora o coloca na mira da justiça internacional. O caçador, de repente, pode virar a caça. E essa ameaça não vem em um vácuo. Ela vem em um momento de extrema fragilidade para o Supremo. A gente está vendo o que parece ser um movimento de salve-se quem puder dentro da corte. O ministro Barroso, o homem do perdeu, Mané, já anunciou a sua aposentadoria antecipada. A desculpa oficial é a de que ele quer um retiro espiritual, mas todo mundo em Brasília sabe que a verdadeira motivação parece ser o pânico. O pânico da Lei Magnitsky, que já atingiu a família dele e destruiu a sua tão sonhada vida de jurista global. Como o próprio Ramagem disse, um já correu. E agora a gente ouve os rumores de que a ministra Carmen Lúcia também estaria pensando em seguir o mesmo caminho, em abandonar o barco antes que ele afunde. O que isso mostra? Mostra que eles, que estão lá dentro, estão sentindo o chão tremer. Eles sabem que a pressão está aumentando e que a situação está se tornando insustentável. O que o deputado Ramagem fez ao levantar a possibilidade da Interpol foi jogar mais um caminhão de lenha nessa fogueira.
Ele não está apenas fazendo uma denúncia, ele está mandando um recado para o ministro Moraes e para todos os seus cúmplices. O recado é: não há mais para onde fugir. Se vocês achavam que o Brasil era uma ilha, que vocês poderiam fazer o que quisessem aqui dentro sem nenhuma consequência lá fora, vocês estavam enganados. A justiça, de um jeito ou de outro, vai chegar. E essa é, talvez, a parte mais triste e, ao mesmo tempo, mais esperançosa de toda essa história. É triste porque a gente precisa, de certa forma, torcer para que uma força externa, que é a justiça de outro país, faça o trabalho que as nossas próprias instituições deveriam estar fazendo. Onde está o Senado Federal, que tem o dever constitucional de fiscalizar os ministros do Supremo e, se for o caso, abrir um processo de impeachment? Onde está a Procuradoria-Geral da República, que deveria ser a primeira a denunciar qualquer tipo de abuso ou de crime vindo de qualquer autoridade? O que a gente vê é um Senado acovardado, presidido por um homem que parece trabalhar mais para o Supremo do que para o povo que o elegeu. Mas se as nossas instituições estão falhando, a gente precisa ter a esperança de que o mundo ainda tem regras. E o que a gente está vendo é que o mundo está, sim, reagindo. A gente viu a reação dura do governo americano após a condenação do ex-presidente Bolsonaro. A gente viu o secretário de Estado Marco Rubio, a gente viu o conselheiro de Trump, Jason Miller, todos prometendo uma resposta dura, dizendo que a caça às bruxas não ficaria impune. A tese do ramagem da Interpol é apenas a materialização, a consequência lógica de toda essa pressão. É o próximo passo. A crise deixou de ser diplomática, deixou de ser sobre sanções econômicas e pode estar prestes a se tornar um caso de polícia. E eu fico aqui imaginando o desespero que uma notícia dessas deve causar em quem, por tanto tempo, se sentiu acima da lei. O que o Ramagem fez foi dar um nome à nossa esperança. A esperança de que, no fim das contas, ninguém é intocável. E que a justiça, mesmo que demore e mesmo que venha de longe, uma hora chega para todos. A gente vai continuar a acompanhar de perto essa história, porque ela está longe de acabar. E a cada novo movimento, a gente vê que a teia de poder que parecia tão forte, na verdade, está se desfazendo. O castelo de cartas está balançando. E uma hora ele vai cair. Essa história toda é um verdadeiro roteiro de filme e o final parece estar cada vez mais próximo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a tese do Ramagem sobre a inclusão do nome do ministro na lista da Interpol é uma possibilidade real? Você acha que a justiça internacional é a nossa última esperança para restabelecer a ordem no Brasil? Deixa seu comentário aqui embaixo, bora conversar sobre essa reviravolta. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está em jogo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o jogo pode estar virando de vez. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, a hora é agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente não vai parar de lutar pela justiça, não importa de onde ela venha. Um grande abraço, fiquem com Deus.